Então, recebemos agora o secretário municipal de Finanças para a sua explanação, senhor Vitor Pupi. Seja muito bem-vindo. 40 minutos. Pode usar o Vitor. Excelentíssimo presidente Tiago Ferro, em nome de quem cumprimento as vereadoras e os vereadores da casa, excelentíssimos servidores, prezados servidores, equipe da Secretaria de Finanças, agradeço a presença e a contribuição de todos durante esses 2 meses de trabalho. E antes de começar a apresentação, eu queria justificar que nós alteramos um modelo que vinha sendo utilizado desde 2005. Então, desde 2005, o modelo era atualizado, de fato, continha os dados orçamentários, mas, diante do cenário que nós recebemos à Prefeitura, nós achamos de bom termo, para dar mais transparência à apresentação e deixar um pouco mais objetiva, mudarmos o formato. Então, nós iremos aprimorar esse formato ao longo das próximas demonstrações, mas, de fato, nós esperamos que fique um pouco mais transparente para os vereadores e também para os servidores, enfim, para a cidade de Curitiba. Então, podemos começar a nossa apresentação. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Vocês podem perceber que a ideia do orçamento é sempre ter um equilíbrio entre receitas e despesas, né? Então, orçamentariamente, quando se pensa na LOA, se começa um orçamento equilibrado em que a previsão de receitas corresponde ao total de despesas. Então, nós temos lá para as receitas, pode passar para o próximo, uma previsão inicial de 7 bilhões e 43 milhões e uma receita realizada de 7 bilhões e 66 milhões de reais. Receitas de capital, 686 milhões, previsto, realizadas 174 milhões de reais. E as receitas intra-orçamentárias, que são aquelas contribuições que os servidores pagam, de 608 para 606 milhões de reais. Então, nós temos um total previsto de 8 bilhões 338 milhões de reais e um total realizado de 7 bilhões 848 milhões de reais. Se nós deduzirmos as receitas intra-orçamentárias, chegamos a 7 bilhões 241 milhões de reais de saldo. Agora vamos para as despesas. Desculpa, primeiro vamos ver o que são as receitas de cada aspecto de uma delas, né? Nós temos duas maiores, que são as receitas tributárias e as transferências correntes. Vocês podem perceber que a previsão inicial, geralmente para essas duas, ela é bem próxima, né? Então, para a receita tributária, pode passar para o próximo, nós temos aqui na nossa arrecadação a maior ISS, corresponde a um total de 1 bilhão e 53 milhões de reais, IPTU, na sequência, 537 milhões de reais, o imposto de renda retiro na fonte de 350 milhões de reais, ITBI 259 milhões de reais e as taxas 120 milhões de reais. Antes de passar para a próxima, e aqui começam a aparecer uns dados que eu acho muito importantes que a cidade tenha conhecimento, a única receita que subiu em termos reais de arrecadação foi o IPTU. Então, o IPTU, se contar a inflação, subiu 9,88%. Eu vou atualizar depois esse gráfico para colocar à disposição no portal Transparência. As outras receitas caíram em comparação com 2015. Então, a receita, por exemplo, do ISS, comparada à inflação, caiu 10,46% de queda real do ISS de arrecadação. Já o ITBI caiu praticamente 20%, 19,90% a queda de arrecadação do ITBI. Então, desse quadro dos tributos próprios da Prefeitura, que são o ISS, o IPTU e o ITBI, o único imposto que subiu a arrecadação em termos reais foi o IPTU, uma alta de
em torno de 9%. Os outros tributos, em números reais, a arrecadação caiu, ou seja, o município tem menos dinheiro se comparado a 2015 em 2016. Né? Pode passar para a próxima. Agora vamos ver as transferências correntes, que é aquele dinheiro que o município recebe da União Federal, enfim, do Estado. Então, a maior parte dessas transferências é o SUS, né, que vai direto, é um recurso da Secretaria de Saúde, vai direto para investimento em saúde, um valor de 812 milhões de reais recebido. Mesmo assim, uma queda, se comparado a 2015, em termos reais, de 0,83%. A cota parte do ICMS, que é aquele dinheiro que o Estado repassa, recebemos 661 milhões de reais, uma queda real também de 3,98%, ou seja, embora o Estado tenha majorado as alíquotas, o município de Curitiba está perdendo a arrecadação do ICMS ano a ano. Isso é um gráfico que depois vai aparecer também. No Fundeb, as coisas simplesmente foi corrigido pela inflação, não houve queda real, são 512 milhões. IPVA também houve queda em termos reais de 1,79%, totalizando 358 milhões. Na cota parte do Fundo dos Municípios houve um crescimento, em torno de 11%, chegamos a 245 milhões. E aí vem as outras transferências, o FNDE e a receita de convênios, que se nós olharmos, caiu 37%. Então, boa parte daquilo que os senhores olharam no primeiro gráfico, as receitas de capital que não foram realizadas, se referem a convênios que haviam sido previstos no orçamento e, por algum motivo, o município não recebeu o dinheiro. Pode passar para o próximo. Essa é a queda, é um gráfico importante que eu não tinha ainda percebido em nenhuma das apresentações anteriores, mas até como forma de entender o que está acontecendo em Curitiba em relação ao ICMS. Então, esse é o índice de participação no FPM de Curitiba. Então, isso ICMS. Então, nós começamos lá em 2012 com 0,13%, subimos a 0,14% em 2013, e a partir daí o índice só caiu. Né? De 2014 fomos para 0,13%, 2015 0,12%, 2016 0,12% e em 2017 a nossa previsão é de 0,11%. Né? Isso reflete diretamente na arrecadação do município, os valores são altos e essa queda diz respeito à saída das empresas de Curitiba. Então, por exemplo, em 2015 para 2016, a Ambev transferiu a fábrica de Curitiba para Ponta Grossa. Isso representou uma queda direta na arrecadação do município. Né? E dentre as outras empresas que também saíram, obviamente, devido à crise econômica, isso reflete diretamente na arrecadação do município. Bom, vamos para as despesas agora. E aqui os senhores percebem que a balança ainda está equilibrada, porque esse é o dado orçamentário. Então, esse é o dado que aparece diretamente no orçamento do município. Né? O que nós temos de despesas conforme as previsões orçamentárias? Nossa previsão inicial de 6 bilhões 566 milhões, realizada de 6 bilhões 214, receitas de capital, despesas de capital, desculpe, 978 milhões para 314. As reservas que haviam sido previstas em 185 foram zeradas, e as despesas intra-orçamentárias, que também é aquela despesa do servidor que vai direto para o IPMC, para 597 milhões de reais. Então, nós temos um total de despesas de 6 bilhões 528 milhões de reais. Pode passar. Então, percebam que aqui a balança está equilibrada. Se pensarmos em termos de orçamento, nós temos um resultado orçamentário, sem considerar o regime próprio da Previdência Social, de 713 milhões positivo. Tá? Acho que está bem claro que o dado orçamentário reflete uma realidade até interessante para a cidade. Né? Mas, justamente, quando as coisas começam a aparecer, qual é a realidade financeira do município, isso começa a tomar outro contorno. E é isso que nós gostaríamos de mostrar para os senhores. Bom, conforme foi divulgado já na entrevista do prefeito, o que desequilibra e qual que é a situação do município real hoje. Né? Então, aquela dívida que foi divulgada de 1 bilhão 284 milhões se refere justamente a réditos a pagar processados e não processados, são 367 milhões
de despesas, mais aquelas despesas que correram por fora do orçamento, que totalizam 614 milhões de reais. Né? Essas despesas incluem o IPMC, nós temos 145 milhões, que são os repasses que não foram feitos de setembro a dezembro de 2016, pela gestão anterior, e também outras despesas que são os fornecedores. Nós temos 468 milhões. Então, se somarmos os 468 com os 367, o município deve para fornecedores hoje em torno de 800 milhões de reais. Somado isso àquele parcelamento que esta Câmara aprovou em 2016 da dívida do IPMC, 233 milhões de reais, mais o parcelamento do consórcio do lixo, que são 30 milhões de reais. Então, se nós somarmos, de fato, as despesas orçamentárias com esse montante que correu por fora do orçamento, nós temos um total de despesas não de 7 bilhões 125 milhões, mas sim de 7 bilhões 773 milhões de reais, ou seja, um acréscimo justamente num período em que eu demonstrei que a receita caiu, praticamente sob todos os ângulos, a nossa receita de Curitiba caiu. Então, isso obviamente gerou um desequilíbrio na nossa balança. Aonde está essa dívida sem empenho? Né? Nós até já encaminhamos à Procuradoria do Município um relatório, a Procuradoria vai tomar as providências que julgar necessárias, encaminhar para os órgãos de controle, mas para explicitar quais são os segmentos em que essa dívida sem empenho existe ou ela corre, nós fizemos uma listagem dividindo pelos maiores, não credores, mas pelos maiores temas. Então, o nosso maior credor hoje é o IPMC, 240 milhões de reais, inclusive uma parte disso se referia àquele parcelamento que o município perdeu a certidão de regularidade previdenciária perante o Ministério da Previdência e já foi recuperado, tivemos que fazer um novo parcelamento perante o Ministério da Previdência. Aí em seguida vem limpeza urbana com 121 milhões de reais, serviços hospitalares 100 milhões, obras, as empreiteiras 91 milhões, a FEAS 53 milhões, serviços informática 52 milhões, merenda escolar 40, serviços de limpeza e manutenção 35, Instituto Curitiba de Saúde, o ICS 34 milhões, aluguel de veículos 16 milhões, energia elétrica 14 milhões. Vejam, esses são serviços que foram prestados, foram desenvolvidos a favor do município e não foram pagos e nem tem previsão orçamentária de pagamento. Né? São despesas que correram fora do orçamento. Justamente por isso é que nós mudamos a apresentação, porque se nós trouxéssemos todos os dados orçamentários, a realidade orçamentária não reflete o que é a realidade financeira hoje do município. Né? Nós temos uma pressão de caixa, ou seja, de fornecedores de 800 milhões de reais. Justamente por isso, o desequilíbrio dessa balança. Então, o resultado, na verdade, se considerarmos o financeiro, é negativo de 531 milhões de reais e 391 mil. Tá? Vamos passar para a próxima. Bom, então, até para fins nos nosso mandamento de cumprir a LRF, qual que foi o resultado primário do município? Uma previsão negativa de 186 milhões e um superávit surpreendente de 454 milhões. Mas notem, de volta eu insisto, isso não diz respeito à realidade financeira, já que as despesas estão correndo por fora do orçamento da cidade. Um resultado nominal de 187 milhões, previsto, realizado de 141 milhões de reais. E aí aparece nossa receita corrente líquida, que é justamente aquele cálculo que a diretora da Câmara apresentou há pouco, de 6 bilhões 429 milhões, mas tem um porém também que nós já temos chamado a atenção, esse montante não está deduzido da receita do FUC, que é a receita do Fundo de Urbanização de Curitiba. O que é isso? 97% da receita do FUC, que gira em torno de 700 a 800 milhões de reais, é composto da bilhetagem do ônibus. Então, esse dinheiro do ônibus, esse dinheiro que vai direto para as concessionárias do transporte público, está compondo a base da receita corrente líquida do município. E acaba gerando uma distorção, inclusive, para tratamento do índice de pessoal, né, que é um outro índice que nós vamos ver daqui a pouco. Isso já foi detectado
nós vamos tomar as providências para que nos próximos relatórios isso seja corrigido, mas de fato isso impacta no município, porque se nós pensarmos que deveríamos retirar da base de cálculo da receita corrente líquida 700 milhões, obviamente a despesa, o índice com despesa de pessoal do município subiria, né? Então vamos passar para a próxima, que nós vamos enfrentar isso acho que no próximo slide. Então vamos lá, o nosso limite com prudencial, o limite máximo é de 54%, prudencial de 51%, e orçamentariamente o município está abaixo, está com 45,81%. Volto a frisar que se nós se nós deduzirmos a despesa da bilhetagem de ônibus desse valor, o impacto vai ser muito maior. Então nós temos lá embaixo a despesa bruta com pessoal de 2.945 para uma receita corrente líquida de 6.429, por isso que chegamos no atual limite de 45,81 para fins orçamentários, tá? Pode passar para o próximo. No limite de dívida do município historicamente é baixo, a dívida consolidada do município é de 1.097 bilhões de reais, os limites de alerta estão muito distantes da posição atual do município. O município tem capacidade de endividamento de longo prazo, embora não tenha capacidade de pagamento de curto prazo, né, de fato. Então tem um máximo de 120, o alerta 108, o município está em 17,08%, e aparece ali um número que se chama dívida consolidada líquida, que é justamente a dívida consolidada menos os restos a pagar. Então nós temos 661 milhões, somado com os restos, 1.097 bilhões, é um número que é alto, mas não é esse o problema do município. O problema do município não é a dívida consolidada ou a contração de empréstimos. O problema do município é a dívida de caixa, é o saldo financeiro, a insuficiência financeira para cumprir as obrigações já assumidas com fornecedores. Pode passar para o próximo. Limite com garantias também, consequentemente, é baixo. O município tem 3,73%, sendo que os limites máximos 22% e alerta 19,8%. Limites com operação de crédito, de volta, os limites também não são baixos, não preocupam. Interno e externo máximo seria 16%, o município está aí em 0,33%, e antecipação de receita é uma operação que o município não faz. Seria justamente um empréstimo que se iniciaria em um ano e terminaria no mesmo ano. Como os juros são muito altos, os municípios dificilmente optam por esse tipo de opção. Então, qual que é a disponibilidade de caixa hoje do município? 526 milhões de reais, esse valor significa os valores depositados a títulos de convênio, potencial construtivo, enfim, em 31 de dezembro de 2016, não é um dinheiro livre. Restos a pagar 367 milhões, as consignações, que é um dinheiro que o município não conta, 79 milhões, mais as despesas sem empenho, aquele valor que eu já comentei, 614. Então existe uma disponibilidade negativa de 535 milhões de reais em 31 de 12 de 2016. Pode passar. Os nossos índices constitucionais, o índice da saúde, a exigência constitucional é de 15%, o município realizou como despesas 841 milhões em despesa liquidada e corresponde a 21,2% do limite constitucional. Já na educação, o limite mínimo é 25%, o município está em 29,4%, a receita de 3.995, empenhada e realizada 1.176 milhões. Tá? Essa foi a apresentação. Eu queria dizer aos senhores o seguinte, que os números do balanço estão disponíveis no portal da Transparência, são aqueles relatórios parecidos com que a diretora Aline apresentou, tudo aquilo nós temos, né? Mas a intenção nossa é dar a verdadeira cara financeira que o município de Curitiba tem hoje. E o que nós, no município, essa nova gestão, está enfrentando, a falta de dinheiro para pagamento de fornecedores. Isso é evidente, nós temos serviços que estão
à beira de parar ou sempre ameaçando parar. Nós pagamos atualmente uma parte como podemos. Claro que isso vai ser corrigido com as medidas que o prefeito decidiu tomar e deve ainda fechar no decorrer das próximas semanas e provavelmente venham à Câmara. Mas é importante, inclusive, que essa situação seja, da forma mais transparente possível, explicada para os vereadores, para os servidores, e por isso que nós, da equipe da Secretaria de Finanças, continuamos à disposição para qualquer pergunta, enfim, já encerrando a nossa apresentação. Obrigado. Agradeço a participação, a apresentação do secretário Vitor Pupi e convido o secretário a voltar a participar conosco na mesa. A inscrição para os vereadores está aberta com o nosso vice, Mauro Inácio, da comissão, e de imediato nós também vamos abrir para as perguntas dos visitantes, que poderão apresentar as suas perguntas no microfone móvel ali, a gente vai disponibilizar. A comunicação da casa, ela lembra que todas as nossas sessões são transmitidas ao vivo, pelo site da Câmara Municipal, pelas redes sociais, e que as apresentações, ontem nós tivemos do secretário de Saúde, hoje da diretora financeira e do secretário de Finanças, também estarão disponíveis no site da Câmara Municipal. Então, concedo a palavra ao nosso secretário, o vereador Mauro Inácio. Bom, para a primeira rodada, 3 perguntas. Nós temos aqui o Wagner Argenton, presidente do SISMAC, o Luiz de Andrade, do presidente do Sindicâmara, e a Viviane Bastos, da Prefeitura. 2 minutos para cada pergunta. Obrigado. Microfone no final com a Cristina. Boa tarde, meu nome é Wagner. Corrigindo, eu não sou presidente do sindicato, a gente tem uma gestão colegiada. Uma insatisfação com o tempo, é muito pouco tempo para a população se pronunciar. Então eu vou direto para as perguntas, porque eu não vou conseguir fazer uns comentários que seria muito importante ser feitos. Primeiramente, quando é que vocês vão nos receber? Rafael Greca já recebeu o ofício dos 5 sindicatos e acredito que o secretário de Finanças deve estar também presente nessa reunião junto com o prefeito. Lembrando que ele se reuniu hoje com o pessoal lá dos manifestantes do Zumbi Walk lá, e ainda não respondeu os 5 sindicatos que representam 43 mil servidores ativos e inativos da cidade. Segundo, muito se anuncia sobre o pacote de ajustes fiscal que se quer implementar, e é importante que o senhor secretário já antecipe o que se pretende fazer aqui, e a gente quer saber se vai ser algo semelhante ao que vem acontecendo no Rio de Janeiro e na cidade de Florianópolis. Em relação à LRF que o secretário traz, se a LRF está em 45%, por que os comentários na grande mídia são de que a database dos servidores não vai ser cumprida ou que vai ter dificuldades nesse pagamento, sendo que o limite da LRF está bem longe, estamos em 45%. Em relação também à Refic, a gente não tem esses dados. A gente quer entender por que a prefeitura não divulga os dados do perdão de dívidas que vocês fazem. Inclusive, a gente gostaria de saber quem são os maiores credores do município. Eu acho que não sou só eu que quero saber isso, né, senhores vereadores? Nós temos 5,3 bilhões de dívidas. Quem são os maiores devedores do ISS, que é a maior fonte de receita da cidade, e que esse dado não é divulgado? Então, pelo tempo, é isso. Acredito que os demais consigam fazer as outras perguntas. Obrigado. Luiz, é o próximo. Bom dia, senhores secretários, senhores vereadores. A minha questão é um complemento a um aspecto já abordado pelo companheiro Wagner. Nós sabemos que tem uma execução superior, seria 5 bilhões e 300 milhões, que é quase mais um orçamento da cidade. Muito se fala em ajuste fiscal, muito se fala em corte de despesas,
Nós vemos a despesa aí detalhada, onde que vai, quanto para quem, e nós deixamos de saber esse dinheiro que não entra, quem são esses devedores, quanto por cento dessa dívida é dos maiores, quanto por cento representa aquele pequeno, aquele cidadão que não consegue pagar o IPTU, porque é quase mais um orçamento que a cidade não entra. E a gente gostaria que essa dívida viesse ao centro do debate, não junto com o ajuste fiscal. Quais as ações mais fortes que a prefeitura pode fazer para tentar receber essa dívida? Houve o REFIC recentemente, a gente não ficou sabendo qual o resultado disso, o que entrou, o que deixou de entrar. Então é basicamente isso, a gente gostaria que esse ajuste não fosse só na despesa em cima dos fornecedores, da previdência, dos servidores, mas passasse a ser desses devedores, que não cumprem a sua obrigação e são protegidos ainda por sigilo. Seria isso, obrigado. Próximo inscrito, Viviane Bastos. Então, primeiro, reforçar o que o Wagner colocou, né? Os sindicatos querem ser recebidos. O prefeito Rafael Greca vem anunciando que não tem como pagar o plano de carreira do magistério municipal, que foi aprovado nessa Câmara em 2014. Alguns vereadores estavam aqui naquele momento, onde a gente, inclusive, cobrava a discussão do impacto financeiro desse plano, que foi aprovado e que, segundo a gestão anterior, deveria ter sido pago já em dezembro de 2016, a finalização da implementação do plano. A gente quer saber dessa administração, né? Como o Wagner já colocou aqui, a gente tem margem na lei de responsabilidade fiscal e a gente tem previsão orçamentária para pagar o plano. Então não tem por que o prefeito anunciar na grande mídia que não vai atender o pagamento do plano e que não pode pagar o plano, né? E não reunir com o sindicato e com a categoria para fazer essa discussão, inclusive, né? Então é uma falta de respeito, registro aqui e coloca essa pergunta. A gente quer saber, cadê o estudo do impacto financeiro, então, do final da implementação do plano, e o estudo relacionado à própria folha de pagamento, porque falar, né, que não tem dinheiro, né, ou fazer essa justificativa em geral e não divulgar de fato os dados, não nos satisfaz. O magistério está aqui para cobrar a implementação do plano de carreira conforme a Lei 14.544 de 2014. E essa dívida é da prefeitura atual. Bom, vou tentar abordar todos os pontos. Com relação ao pacote do ajuste fiscal, ele ainda não está fechado. Então, o prefeito ainda está revendo as medidas, nós ainda estamos discutindo, e a ideia do pacote é justamente ter uma condição para Curitiba que nos afaste do que está acontecendo no Rio de Janeiro, o exemplo que a servidora citou. Nós não queremos e não podemos chegar ao ponto de parcelar salários, de não pagar o salário do servidor, já que nós não estamos pagando os fornecedores, né? Então é claro que a ideia sempre é manter o caixa em dia. Nós vamos adotar as providências para regularizar essa situação. Não é do dia para a noite, porque é uma dívida muito grande. É por isso que eu fiz questão de trazer a vocês não só os dados, aqueles dados orçamentários, mas principalmente aqueles dados que correram por fora do orçamento. Então, todas as providências que nós pensamos na prefeitura se direcionam justamente para Curitiba não chegar a um ponto, devido à queda de receitas, que não é de 2015, é de 2012, o índice, por exemplo, do ICMS. Nossa receita corrente líquida subiu muito pouco, se é que subiu nos últimos anos, em termos reais. Então, as nossas providências desse pacote se direcionam à garantia do pagamento dos servidores, em primeiro lugar, dos fornecedores, dos prestadores de serviço, da Previdência. Nós temos, obviamente, esse ajuste vai ter que passar por uma reforma da Previdência, já que é sintomático que o município não tem pago as contribuições devidas ao Instituto. Então nós temos um plano que é muito bom, muito bonito,
no papel, o município deveria repassar um valor muito significativo, mas não tem dinheiro para repassar. Então é importante ter essa dimensão que o município não deixa de repassar para privilegiar algum outro credor. Na verdade, veja, os credores, os fornecedores também estão em haver, aí, desculpe, a prefeitura está em haver com os fornecedores. Ou seja, a prefeitura está em haver com todos e também, obviamente, com os servidores, já que esse plano deveria ter sido implementado em dezembro. E aí eu já entro na questão do espaço orçamentário e do limite prudencial para dizer o seguinte: de fato, o limite prudencial hoje está em torno de 45%, mas isso se nós considerarmos essa realidade quase que esquizofrênica que o município está percebendo hoje, que é justamente esse desencaixe do que é orçamentário com o que é real. Então, se nós tirarmos aquele dinheiro da bilhetagem de ônibus, que não é um dinheiro que o município dispõe, já que é um dinheiro que vai direto para as concessionárias de transporte público, é óbvio que o resultado vai ser diferente. Então, o prefeito tem determinado, inclusive com relação ao recebimento dos sindicatos, vamos receber sim. Nós estamos há 2 meses trabalhando muito para primeiro diagnosticar e depois tomar as medidas ou planejar as medidas que precisam ser tomadas para colocar o município de Curitiba de volta aos trilhos, mas vamos sim receber, vamos dialogar com os sindicatos, com os servidores. O prefeito já deixou claro isso, mas a prioridade é pagar. Então, acreditem que, hoje em dia, não é fácil para o município pagar os salários. Eu espero que tenha ficado claro nessa apresentação. Do contrário, qualquer outro pedido de informação pode também ser respondido pela prefeitura. Com relação ao REFIC, nós ainda não fechamos os dados, devemos fechar em breve. Eu assumo o compromisso de, inclusive, divulgar o que foi o resultado do REFIC. Espero que tenha sido relevante, nós ainda não fechamos, então ainda não dá para ter a dimensão do que foi o programa. Com relação a esse incremento do mecanismo de cobrança dos devedores, eu acho que quem perguntou tem total razão. O município, de fato, tem a receber em torno de 5 bilhões de reais em dívida ativa. Alguma parte dessa dívida é muito antiga, ou seja, o município não vai receber, por mais que esteja cobrando judicialmente. Muitas empresas já se encerraram. Isso é realidade não só de Curitiba, mas de qualquer município, dos estados também. A dívida ativa é muito alta e o mecanismo de cobrança é insuficiente. Uma medida que nós já podemos adiantar é que nós vamos sim protestar a dívida ativa, ainda estabelecer um limite. Vamos encaminhar para protesto a dívida ativa dos devedores, né, desses devedores, não só os grandes, mas todos de uma forma isonômica. O que tem que ser feito realmente é a prefeitura cobrar o que é devido a ela. Com relação a... Vamos também pensar numa reforma administrativa do próprio Conselho de Contribuintes. Isso já está sendo discutido, inclusive, com o sindicato. Já recebi os sindicatos dos auditores fiscais e nós vamos sim encaminhar medidas para modernizar essa cobrança. Tem um estoque grande parado que nós não vamos admitir. Vamos, inclusive, colocar em dia o Conselho de Contribuintes e também as prestações do município que estão atrasadas no Tribunal de Contas. O contador-geral do município, que é o Claudinei, que está aqui atrás, tem essa dura missão, mas tem adiantado o serviço e colocado em dia o que se chama de CAM, que é a prestação para o Tribunal de Contas, e que inclusive nos impede de ter a certidão liberatória do Tribunal de Contas. Então o município hoje não tem também, o município está com o nome sujo no Tribunal de Contas, estava no Ministério da Previdência, mas nós já recuperamos. E para finalizar, eu acho que é importante ter essa noção do plano de carreira, que é a reivindicação justa dos servidores, mas é preciso entender que nesse momento tem que ter o espaço orçamentário. O dado que foi divulgado pode, de fato, dar a impressão que existe espaço orçamentário, mas de forma transparente, e eu acho que esse tem que ser o diálogo, tem que ser demonstrado para os servidores que, primeiro, é preciso ter a capacidade de pagar para depois fazer o plano, fazer a transição, conceder o reajuste, os aumentos, mas dentro de uma realidade responsável do município. Então nós chegamos agora, o prefeito tem sim determinado que nós atendamos os servidores. Eu sou servidor público de carreira do Estado, então sei quais são as reivindicações,
mas nós precisamos fazer isso com responsabilidade. Vamos chegar lá, mas é preciso que as medidas que o prefeito determinar sejam adotadas, para que o município se reequilibre. Então precisamos primeiro nos reequilibrar, para depois, de fato, implementar, pensar em reajuste, pensar em aumento, pensar em revisão de planos e carreiras. Ok, mais 3 inscritas. Liliane Érica Oliveira e Maria Luciana Ramos. Então, Liliane é a primeira. Ela está descendo. A Érica está aí? Dá para inverter. Então, a Érica. Bom dia. Eu estou aqui hoje em nome dos profissionais da educação e a minha pergunta é referente a como que a Prefeitura vai apresentar propostas em relação a quadro de funcionários. Vocês acabaram de apresentar que é um dos itens aí que dá mais problema para o orçamento, a questão de folha, mas eu, que sou uma profissional que estou hoje na escola, preciso dizer a vocês que a falta de funcionários prejudica em muito o trabalho para o servidor público. Eu acredito que isso tenha acontecido também em outros setores do funcionalismo público. Para relatar para vocês a experiência da minha escola, que é uma escola integral que atende a 500 crianças e hoje nós estamos com apenas um inspetor. É impossível essa escola atender essas crianças com qualidade. Então, a minha pergunta hoje para a gestão é como é que vocês vão trabalhar com a questão da nomeação de mais profissionais para estar suprindo o quadro de funcionários que a gente precisa hoje para trabalhar com qualidade. Servidora Liliane. Meu nome é Liliane, eu sou professora da rede. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar se, já que foi informado que o senhor vai nos receber, né? Vai receber o sindicato. Eu gostaria de saber se vai receber para conversar, para ter esse diálogo antes de enviar o plano orçamentário ou depois. Porque se for nos receber depois de enviar o plano, aí concordam comigo que não tem muito sentido, né? Aí será uma ação, uma atitude sem conversar antes com os servidores. Em segundo lugar, eu falo aqui como professora mesmo, de chão da escola, que eu acho que a maioria aqui não conhece a realidade das escolas de Curitiba. A gente está com uma grande falta de professores, como a colega apontou aqui. Nós estamos com falta de servidores, né, auxiliares, inspetores. Na minha escola, inclusive, fizeram uma crueldade, né? Eu não sei qual é a intenção dessa nova gestão em relação à educação, mas eu vou apontar aqui algumas coisas que eu tenho observado em apenas 2 meses de serviço, né? Eu não sei se vocês estão trabalhando, como o secretário disse, que estão trabalhando arduamente, mas se estão vendo as ações no concreto. Então, assim, por exemplo, nós temos uma servidora que trabalha na secretaria da escola há 25 anos, quase, ela está para se aposentar. O que fizeram com ela? Retiraram ela do serviço da secretaria e colocaram ela numa escola que já está sem inspetores para fazer um serviço auxiliar de inspetora. Então, um serviço externo. Então, retiraram uma pessoa que está para se aposentar de um serviço que ela já atua há um bom tempo, para colocar, para preencher uma lacuna que existe já em outra escola, deixando outra lacuna. Por favor. 30 Oi? segundos para a conclusão, tá? Tá. Então, assim, são ações, são medidas que não têm muito sentido. Em nossa escola, que é em tempo integral, nós temos também um enorme prejuízo de professoras. Então, nós não estamos tendo nossa hora atividade, que é uma lei, também, os 33%. Nós atuamos, por vezes, em 4, 5 professoras para várias turmas, para 8 turmas. Às vezes, uma professora fica com...
Obrigado. Da comunidade Maria Luciana dos Reis Ramos. Maria Luciana. Maria Luciana. Bom dia a todos. Sou professora da rede municipal. Trabalho na escola Professor Francisco Hubert. Venho aqui representando não só a minha escola, mas também em apoio aos trabalhadores em educação, né? Essa casa procura sempre, né, fazer referências a legislações, né? Levanta encaminhamentos em relação a leis. E uma coisa muito me preocupa, e acho que preocupa grande parte do magistério e grande parte da sociedade. Todos os anos é feito um levantamento, uma avaliação, um planejamento em relação aos gastos que serão feitos no ano seguinte, chamada LOA, né, Lei Orçamentária Anual. Em 2016, ou melhor, em 2015, a LOA de Curitiba tinha previsão orçamentária para fazer a inserção do plano de carreira dos servidores. Em 2016, a previsão continuou acontecendo. A minha pergunta é, se havia previsão orçamentária em 2016 para que o nosso plano de carreira fosse efetivado, por que não ocorreu? E aonde foi parar esse dinheiro? Seguindo, se esse dinheiro não foi usado para a educação, foi usado para quê? Se eu não me engano, os vereadores costumam acompanhar as contas também. Então, isso também é responsabilidade dos vereadores. Se estiver enganada, por favor, me corrijam. Outra situação. Permaneceu dentro da Lei Orçamentária de 2017, que foi votada no ano passado, como disse a Viviane também, representando o sindicato, permaneceu lá a previsão orçamentária. Na época, final de ano, nós tivemos eleições municipais e o atual prefeito garantiu, assumiu o compromisso de que estaria assumindo o compromisso perante os servidores sobre quaisquer acordos que o prefeito havia assumido com os servidores municipais em 30 tempo. segundos. Portanto, gostaria de saber, se em 2016 havia previsão orçamentária e havia dinheiro, por que esse dinheiro não veio, de fato, para a questão, no caso, que foi avaliado, votado e aprovado pela Câmara? E, em 2017, também tem previsão orçamentária. A gente viu, baseado, né, nos números, que há possibilidade de fazer o pagamento, né? Não entraremos... Obrigado. Eu agradeço as perguntas e vamos tentar responder. Algumas coisas eu já disse. Então, com relação a essa gestão da educação, a parte dos inspetores e dos professores, eu, obviamente, vou ter que remeter a questão à secretária de Educação, mas o que eu posso dizer é que o prefeito determinou e nós estamos estudando o espaço orçamentário disso, de reposição de professores, o prefeito já anunciou isso, isso vai ser cumprido. Obviamente, vai ter que ser achado espaço orçamentário, não é simples diante da situação do município, e acho que a partir daí eu respondo a última pergunta, que eu acho que foi muito bem colocada, que diz respeito se há previsão orçamentária, ou se havia previsão orçamentária, por que isso não foi implementado, inclusive no ano passado, já que deveria ter sido no ano passado, e não foi. Não foi justamente em razão desse desencaixe que existe hoje em Curitiba, do que é orçamento e do que é a realidade financeira do município. Esse dinheiro, que a servidora perguntou para onde foi esse dinheiro, ele foi, de fato, para o pagamento de despesas que estão acontecendo ao longo dos anos e não tem previsão orçamentária. Então, toda essa despesa sem empenho, obviamente, não se refere a só um exercício, se refere a uma bola de neve que agora nós pudemos demonstrar, né? Então, o fato de existir previsão orçamentária depende também de existir previsão financeira, e se nós
somarmos e também subtrairmos aquelas despesas sem empenho, me parece que fica claro que não, aquela previsão não tem se concretizado, justamente no momento em que as receitas do município, sob todos os aspectos, com exceção do IPTU, que subiu em torno de 9%, todas caíram. ICMS, participação no município, caiu, ITBI caiu quase 20% em um ano, e ISS também teve uma queda expressiva de praticamente 10%. Então nós precisamos corrigir isso primeiro, para aí ter espaço de fato, um espaço real, um compromisso real, orçamentário, e que seja sério. Eu acho que é isso que o prefeito determinou, um compromisso sério que possa ser cumprido de fato, não simplesmente uma promessa e aí se empurre a questão para frente. Com relação ao pacote, nós estamos ainda finalizando o pacote, esperamos mandar para a Câmara o mais rápido possível e vamos sim dialogar, assim como estamos dialogando agora. Estou disposto a responder todas as perguntas, e a ideia é sempre de transparência. Então, essa gestão, o prefeito determinou isso, que nós dialoguemos com transparência, mas também com realidade. E os números nós já sabemos, estão aí demonstrados. Eu acredito que eu... Mais 4 inscritos para finalizar, senhor presidente. Adriana Cláudia Kalkmann, Erni Benjamin Stein, Antônio Prim e Diana Abreu. Primeira inscrita, Ana Cláudia, servidora. Ana Cláudia Kalkmann, servidora. Sou professora de educação infantil e eu vou tentar ser o mais sucinta possível, até porque os companheiros que me antecederam já colocaram todos os embasamentos. Que o desrespeito com a educação já começou nessa gestão, é claro, principalmente quando começam a se terceirizar os serviços, tanto na educação infantil como na educação básica. A minha pergunta vai no seguinte sentido: não é só no sentido de não ter a implantação de plano de carreiras. A questão é também que a Lei 11.000, os demais servidores, nenhum deles tem plano de carreira, que também era um compromisso da gestão passada e deveria continuar sendo dessa gestão e não está sendo. A minha pergunta é a seguinte: há 2 semanas atrás, quando houve o aumento da passagem de ônibus, o próprio prefeito, em rede nacional, colocou que esse aumento se dava porque começavam as negociações dos trabalhadores do transporte e eles teriam que ter aumento. Então, a minha pergunta é: esta gestão pretende garantir as relações trabalhistas com as empresas que o ajudaram a eleger? Porque a gente sabe muito bem que a empresa de transporte, as terceirizadas hoje que servem alimentação e fazem a limpeza dentro das escolas, são as empresas que financiam as campanhas eleitorais de quem hoje está eleito e está lá dentro? E isso, quem vai pagar a conta hoje é o servidor? Essa é a minha pergunta. Porque quando se aumenta o transporte, justificando que os trabalhadores de lá têm aumento, e não se faz o pagamento devido aos servidores, que têm o compromisso da gestão passada e desta, a minha pergunta é: são os servidores públicos que vão pagar a conta das campanhas eleitorais do prefeito? Da Associação Comunitária Vila Real, Erni Stein. Bom dia, senhoras e senhores. É uma pergunta ao senhor secretário. Desde 2011 está aguardando a execução de uma obra na rua Yolando João Toninello, no bairro São Brás. Depois de muitas gestões, na gestão passada foi conseguido colocar no orçamento, foi previsto recursos com a Secretaria de Finanças, com a Secretaria de Planejamento e com a Secretaria de Obras. Foi autorizada a licitação e até agora, nós estamos já no final de fevereiro, e as obras não se iniciaram. É um risco grande de alagamento dessas pessoas e pedimos ao secretário prestar essa informação, como está o andamento dessa licitação. E por fim, eu queria fazer uma sugestão ao senhor secretário. Para nós que estava lá em cima, aquelas coloridas da apresentação fica muito ruim de visualizar lá. Então, se puder tirar as cores ou contrastar melhor, seria uma boa oportunidade. Obrigado. Também da Associação Comunitária Vila Real, Antônio Prim. Senhor secretário de Finanças, e também vereadores,
também é ligado à questão dos alagamentos e, como consequência daí, a provisão para drenagem. Agora envolvendo as ruas Nabal Guimarães Barreto, Constantina Dória Oliveira e ruas periféricas que acompanham daí essa Constantina Dória Oliveira. E daí os alagamentos na época de verão, das chuvas intensas, né, são muito intensas, né, e vários moradores ou proprietários, né, têm esse incômodo cada vez maior que vai ser. E daí foi realizado estudo pela prefeitura após os encaminhamentos da comunidade com abaixo-assinado, né, e daí passamos por várias reuniões, audiências, né, e se chegou a montar um projeto para executar o serviço, assim, né, o que vai ser feito, né. Esse estudo foi realizado todo e até antes da eleição já estava concluído e aprovado. E daí a promessa do prefeito na época, já com recursos assim disponíveis, ou restos de recursos, né, do ano, né, já iniciar a obra assim para amenizar as situações. Isso ficou tudo congelado, daí, né, não aconteceu mais nada, né, e os problemas estão se tornando cada vez maiores agora, né, claro. Então esperamos assim a comunidade, os moradores, né, que haja uma posição e os encaminhamentos o mais breve possível essa situação, que possa trazer um alívio e para os moradores e a própria circulação da rua, assim, em alguns momentos, assim, na hora da chuva forte, né? É isso aí, obrigado, esperamos então. Próxima inscrita da comunidade, Diana Abreu. Bom dia a todos, a todas. Saúdo essa casa e saúdo os trabalhadores em educação, os outros trabalhadores do município que estão aqui lotando as galerias. Até onde, secretário, vai essa disponibilidade de diálogo quando, nas últimas mesas de negociação entre os sindicatos, as pessoas que estavam representando a prefeitura, tanto do RH quanto do IPMC, condicionaram a aprovação dos projetos do pacote que nós vamos começar a chamar de pacote de maldade da gestão Greca, porque é nesse sentido que esses pacotes virão, e condicionar o pacote, a vinda do pacote, para então discutir as demais questões dos servidores. Até na sua fala anterior, você coloca que vai enviar para cá, e não coloca a discussão com os servidores no meio desse processo. Outra coisa, em relação à dívida da Prefeitura de Curitiba, tem um problema aí. A dívida com o IPMC, por exemplo, é uma dívida que deve ser paga até 2021. Portanto, essa dívida não é uma dívida para o ano de 2017. Outra coisa, em relação às contas empenhadas. São empenhadas onde? Quando? Se existe alguma intenção de transparência dessa gestão, os sindicatos querem a folha de pagamento da prefeitura para poder analisar. Essa folha de pagamento que vocês sentam em cima e não nos deixam ter acesso. Outra coisa, em relação ao Fundeb, secretário. O Fundeb é um fundo de valorização dos trabalhadores em educação que só pode ser gasto com o MDE. Quanto a prefeitura tem gasto com o Fundeb? Qual o valor do Fundeb hoje? Quanto do Fundeb representa pagamento de professor? E qual a evolução? Se tem transparência nessa gestão, e eu acho que eu posso falar aqui em nome, né, eu sou representante do sindicato também, nós queremos as contas do Fundeb abertinhas para que a gente possa avaliar. Para observar quanto... Obrigado. Obrigado. Bom, vamos... Me parece ter uma questão de encaminhamento das medidas de ajuste. Eu não vejo nenhum problema de encaminhar isso, e informar, e chamar, e demonstrar aos servidores, até porque a intenção é justamente essa, de transparência. O que nós temos que pensar sempre é trabalhar dentro de uma realidade
financeira orçamentária que seja pensada com fundamento no equilíbrio. O que nós não podemos fazer, obviamente, é pensar agora em aumentar a despesa se nós não temos, temos uma dívida desse tamanho para pagar. E voltando um pouco na questão que foi colocada com relação ao IPMC, note que essa dívida não é só dívida fundada, não. Toda a dívida do IPMC são despesas correntes que deveriam ter sido pagas naquele exercício em que elas foram originadas. Ou seja, nós estamos falando de despesas dos exercícios de 2015 e de 2016, que uma parte dessas despesas foram jogadas para frente e uma parte não se fez absolutamente nada. Simplesmente se deixou de pagar de setembro a dezembro, não se parcelou, não se fez nada. Então, é uma dívida que não é para frente, não. É uma dívida que está aqui hoje com o caixa da Prefeitura e a Prefeitura vai ter que achar alguma forma de honrar esse compromisso. Com relação à parte das obras que a Associação dos Moradores perguntou, eu não sei, eu vou encaminhar essa pergunta para o secretário de Obras, vou pedir para anotar o nome da rua, a área dessa drenagem, qual a licitação de fato que deveria ter ocorrido e não ocorreu, e vou repassar e me comprometo a pedir a ele que retorne, só vou pedir que o senhor que falou nos passe com detalhes quais são as obras, né? Tá aqui. Tá. Com relação... Não, aqui não é obra, aqui é só com relação à Fundeb, né? Então, vamos voltar no Fundeb. Mas com relação às obras, eu peço por gentileza que isso seja detalhado. Com relação veja, nós estamos na Prefeitura há 2 meses, né? Então, essas promessas, essas coisas essas obrigações também que existem, elas precisam ser enquadradas, são prioridades da gestão. A parte do servidor é a prioridade do prefeito, ele me fala isso todo dia, me pergunta sobre o salário, se não vamos conseguir pagar, vamos pagar. Vamos, inclusive, na sexta-feira, em razão da arrecadação do IPTU, para ser transparente com vocês, nós vamos adiantar o pagamento dos salários dos servidores para sexta-feira, dia 24, deve ser depositado, mas também é preciso um pouco de compreensão, porque nós estamos há 2 meses, então não é do dia para a noite que todas essas situações são resolvidas. Com relação ao Fundeb especificamente, essa verba do Fundeb é uma verba extremamente fiscalizada, é um recurso que vem do governo federal, passa por um mecanismo de controle rígido, ele é sim direcionado para a educação, 100% para a educação. Não posso dizer como foi a prestação de 2015 e 2014 da gestão passada, mas essa gestão, com certeza absoluta, 100% do Fundeb, até porque não poderia ser diferente, uma obrigação legal tem que ser sim para a educação, e o maior percentual do Fundeb vai ser empregado, como de fato é, para pagamento de folha dos professores. O Fundeb, uma parte só que ele pode ser destinado a custeio, mas a grande parte vai para pagamento da folha. Para finalizar, com relação às terceirizadas, acho que foi a primeira pergunta, os ônibus, essa questão do ônibus, o prefeito explicou, não é que o prefeito está privilegiando qualquer terceirizado em detrimento do servidor, mas é uma negociação, um acordo coletivo que as empresas de ônibus têm com os cobradores e os motoristas de ônibus, e que fatalmente vai acarretar um incremento na passagem. E isso somado àquele desencaixe do fundo de urbanização de Curitiba, que justificou esse aumento de passagem, o represamento da renovação da frota, tudo isso que já foi explicado pelo presidente da URBS e pelo prefeito. Não sei se eu deixei escapar alguma coisa, mas me parece que eu respondi. Ok. Encerrando a participação da comunidade, passamos agora para a Comissão de Economia, abrindo com o presidente Tiago Ferro, em seguida Bruno Pessutti e professora Josete. Fica a advertência a todos que estão participando, que a manifestação ela foi cordial, ela foi concedida por ordem e que ela precisa ser silenciosa para o decorrer de um trabalho de respeito a todos que estão aqui. Agradeço. Nós da Comissão de Economia, Fiscalização e Finanças e a Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Secretaria Municipal de Finanças e o secretário,
Queremos possibilitar maior transparência nos dados financeiros e orçamentários, visto a apresentação do secretário hoje. Gostaríamos que esse diálogo permanecesse aberto, o mais transparente possível. A comissão sabe e entende a falta de integração entre os sistemas da Câmara Municipal de Curitiba e da Prefeitura, e isso dificulta o trabalho dos servidores e impede maior agilidade das funções básicas de ambos os órgãos. Então, após estudos internos da Câmara Municipal, as comissões jurídicos e informática, a comissão fará um requerimento à Prefeitura com o intuito de integrar o sistema para a maior eficácia dos trabalhos e publicidade e transparência para a população. Então, apenas uma atitude da comissão e exatamente naquilo que nos é encabido de fiscalização à Prefeitura Municipal. Obrigado, secretário. Vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente, secretário. Agradeço a presença. Em primeiro lugar, parabenizar pela correta e lúdica observação a respeito da inclusão do FUC na receita corrente líquida do município. Esse é um alerta que, desde que eu estou vereador há 4 anos, participando da Comissão de Economia, nós fazemos junto com outros vereadores, de que isso é uma ilusão criada dentro do orçamento municipal, que acabaria numa hora prejudicando a toda a cidade de Curitiba, não só o orçamento da cidade, mas toda a cidade de Curitiba. Então, parabéns por essa observação e a possível retirada dessa ilusão que é o FUC dentro da receita corrente líquida do município. Afinal, essa transparência precisa ser passada para que toda a cidade de Curitiba se beneficie do orçamento que ela tem. Uma pergunta que eu faço logo de cara é como está aquela questão referente aos 1 bilhão e 800 milhões que seriam destinados ao metrô, se o prefeito conseguiu, através disso, transformar esse recurso em obras de mobilidade e investimentos para a cidade de Curitiba, se essas dívidas de curto prazo seriam motivadas ou motivo para uma nova inovação com os credores do município, pensando principalmente nos pequenos credores, aquelas pessoas e pequenas empresas que sofrem mais com a falta do pagamento. Estou aqui em mãos com uma sugestão que quero fazer ao secretário e entregarei ao líder do prefeito, para que seja estendido o prazo do REFIC para até 28 de abril de 2017, que é o prazo fiscal do ano, o mesmo dia que se encerra o imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, para que a gente possa estender esse REFIC até dia 28, possibilitando para que pessoas jurídicas e pessoas físicas que não conseguiram fazer essa adesão sejam contempladas com isso. E desejar sorte, já encerra meu prazo, desejar sorte e bom trabalho à juventude e bastante força de vontade. Parabéns. Professora Josete. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o secretário Vitor Pupi e toda a sua equipe. Também a todos os servidores e servidoras que estão acompanhando. É muito importante a participação popular nas audiências públicas, além dos demais cidadãos e cidadãs que estão aqui presentes. Eu tenho algumas dúvidas ainda em relação aos repasses ao IPMC. Ficou patente na sua apresentação que o Executivo não fez o repasse de setembro a dezembro de 2016. Gostaria de dizer se isso inclui também o parcelamento da dívida anterior, se essas parcelas não foram pagas, né? E o senhor também citou a questão de um novo parcelamento de dívidas do IPMC. Eu queria entender isso, porque nós já aprovamos isso ano passado. O que exatamente o senhor quis dizer com isso? Também nos preocupa a questão em relação aos contratos, né, que estão colocados na prestação de contas no portal de transparência. Na verdade, há vários deles que não são atualizados desde 2014, 2015, e alguns desde 2012, por exemplo, em relação a Cavo, né? A última atualização é de 17 de 12 de 2012. Então, a gente gostaria, se há esse compromisso, como foi colocado, que haja transparência, que haja atualização desses contratos, inclusive em relação às inovações que aconteceram na gestão anterior. Eu acho que isso é importante para os vereadores poderem fazer o seu papel de fiscalização. Além disso, nós também fazemos um questionamento em relação à retirada
do fundo de urbanização em relação às receitas correntes líquidas do município. Por quê? Né? Porque em determinados momentos isso é importante para a prestação de contas para o Tribunal de Contas, porque o município está com suas questões sanadas. Em outros momentos, isso acaba sendo utilizado como elemento para dizer que não é possível dar reajuste para os servidores. Então, nós queremos o cumprimento da database, acho que isso é fundamental para todos os servidores, e todo. O secretário vai responder. Vamos falar com relação ao parcelamento. O que foi parcelado do IPMC, o que não foi parcelado? Foi parcelado de 2015 a 2016, aquele parcelamento de 233 milhões de reais. Esse parcelamento começou a ser pago no final de 2016, salvo engano, outubro ou novembro de 2016, e foram pagas as parcelas em torno de 4 milhões de reais ao mês. Né? Com relação ao novo parcelamento, o que é esse novo parcelamento? É a contribuição patronal que o município deixou de fazer de dezembro. Então, qual que é a composição da dívida que ficou em aberto, não foi nem renegociada e nem parcelada? De setembro a dezembro não se pagou nada. Em dezembro ainda não se pagou a contribuição patronal, que são os 92 milhões de reais, e esse valor já foi encaminhado, um pedido de parcelamento para o Ministério da Previdência, justamente para renovar a certidão de regularidade previdenciária que o Ministério cortou há mais ou menos 2 semanas, com fundamento naquela lei que foi aprovada. Tá? Então, aquele valor já foi encaminhado um pedido de parcelamento, o que ainda não foi é esse saldo de setembro a dezembro. Então, nós temos um novo parcelamento de 92 milhões de reais, que é a patronal, e os aportes de setembro a dezembro que não foram ainda encaminhados, não foi dada uma solução. Né? Com relação ao FUC, o que me parece é o seguinte, existe uma impressão que, inclusive eu li hoje no jornal, pensando nas contas do Estado, mas serve também para as contas do município, que quando o município está abaixo do limite prudencial, o município ou o Estado, o ente público está bem, está saudável, né? E isso pode até se comprovar dentro de uma realidade orçamentária e financeira sólida. Porque se nós compararmos, saiu uma reportagem há alguns dias no Valor Econômico mostrando todos os municípios do país e pegando os dados orçamentários. Curitiba, por exemplo, foi encaminhado esse dado do superávit de 454 milhões de reais, que não considera as despesas sem empenho. Então, o FUC na receita corrente líquida e essa distorção que existe deveria simplesmente ter um padrão, de fato, para todos os municípios e para todos os estados. Então, o que acaba acontecendo é que, por hora, o estado ou o município está abaixo do limite prudencial, mas não reflete a realidade. No município de Curitiba é isso. Porque, veja, se o município mal e bem consegue pagar, isso não é dessa gestão, mas é da gestão passada, a folha de pagamento, o próprio IPMC, como quando o município deixa de pagar a contribuição patronal, significa justamente que ele não está conseguindo pagar a folha de pagamento, e o limite prudencial está lá embaixo. Dá para perceber que a realidade, enfim, esse termômetro que o limite prudencial faz, não é às vezes acurado, justamente em razão dessas distorções, como por exemplo o FUC na base de cálculo. Com relação à pergunta do vereador Bruno Pessutti dos pequenos credores, o prefeito determinou que nós dessemos uma solução diferenciada para os pequenos credores. Nós vamos dar, né? Eu fico à disposição para receber a sugestão. Isso é um compromisso também, vai ser feito. O que nós não definimos ainda é qual a linha de corte que o município vai utilizar para pagar esses pequenos credores, tá? Mas isso vai ser feito. Com relação a uma nova inovação, o que se precisa pensar é que essa nova inovação tem que caber no bolso da prefeitura.
Então não adianta parcelar em 12, 24, 36, 100, 200 parcelas, se não se tem um estudo de fluxo de caixa que comporte o parcelamento. E a conta é matemática básica. Se a gente pensa em uma dívida de 800 milhões com fornecedores, se nós parcelarmos isso em 10 anos, são 80 milhões por ano, então vai em torno de 7, 6 milhões de reais por mês. É muita coisa para o tamanho de Curitiba, né? Então nós estamos pensando em soluções, estamos pensando em alternativas para pagar, mas vai passar por um privilégio, vamos chamar assim, daqueles mais afetados, que são os pequenos credores, e é a grande maioria de Curitiba. A vereadora Josete perguntou sobre o portal Transparência. Eu vou pedir de fato que se verifique. Acredito que alguns contratos não estejam atualizados, porque de fato deve ser o mesmo contrato. Não deve ter um aditivo, alguma coisa assim, mas de toda forma eu vou encaminhar esse pedido para que os contratos sejam revistos, de modo que o portal Transparência reflita qual o contrato que está justamente em vigência no período. Só para finalizar com relação ao metrô, a Secretaria de Governo já respondeu, o prefeito não desistiu desse recurso, existem conversas com o Ministério das Cidades para que esse dinheiro seja de alguma forma aproveitado em outras formas, em outros modais, mas de fato o governo federal também tem colocado algumas dificuldades e tem enxugado, fechado um pouco a torneira. Mas, desculpe, só para finalizar, o prefeito tem diligenciado para garantir esses recursos. Eu só vou fazer a pergunta antes que acabe. Eu tinha solicitado aqui em sessão que me respondessem algumas questões em relação ao decreto 353. Como na apresentação não foi respondido e meu tempo não dá para perguntar tudo, eu gostaria que os questionamentos fossem respondidos, principalmente em relação às despesas com pessoal, plano de carreira e contratação. Próximos inscritos, vereador Ezequias Barros, Mauro Bobato e Mauro Inácio. Vereador Ezequias. Bom dia, senhor secretário, funcionários da Secretaria Municipal de Finanças, vereadores, todos os profissionais aqui presentes. Eu gostaria de saber, secretário, do senhor, se há um risco de um colapso diante dessa informação que a gente tem, né, todos os dias a gente recebe a informação dessa dívida tão grande, se existe uma possibilidade de um colapso na cidade por falta de pagamento, na área da educação, saúde, segurança, coleta de lixo, que a gente vê também há uma dívida grande, né? E se haveria essa possibilidade. A outra pergunta é: quem irá receber primeiro? A gente tem aí tantas empresas que estão vivendo dificuldades, muitas delas até ao ponto de falência por falta de recebimento do município. Gostaria então de entender se isso, quem vão ser os primeiros a receber dessa lista de credores do município. Seria isso, desejar ao senhor sucesso na sua direção, na sua condução com a sua equipe, e desejar realmente muita clareza para o senhor e para todos que estão ali. Vereador Mauro Bobato. Obrigado, vereador Mauro. Bom dia ao secretário, ao presidente Thiago, a todos da comissão. Eu me somo à preocupação do Ezequias. A gente vê os nossos conterrâneos cariocas, gaúchos, estão tendo problemas na sua administração. Mas eu queria só pontuar saúdo também os servidores, parabenizo pela iniciativa de brigar por sua categoria. É um momento econômico ruim, vai ter que ter o bom senso prevalecer nessas negociações, nessa briga por espaço, e conte com a Câmara de Vereadores trabalhando nisso. Eu só queria pontuar uma situação, secretário, que acontece na comunidade que eu moro em termos de suplementação. Imagino que tem amparo legal, mas as suplementações de IPTU, eu acho complicado no atual momento econômico. As famílias se preparam para uma determinada situação, estão pagando seu IPTU parcelado, de repente me aparece, com certeza amparado legalmente, me aparece uma suplementação de anos anteriores. Eu acho complicado, eu até vou tentar ver algum sistema para inibir esse tipo de situação, porque a gente, quando presta um serviço, você voltar depois a fazer uma cobrança, eu acho uma coisa complicada. A gente tem um planejamento, uma programação, de repente aparece algo fora. Seria só essa citação, e a gente, por intermédio da comissão, vai estar participando, tentando buscar mais subsídio. Obrigado e boa sorte na caminhada.
Bom, eu gostaria de cumprimentar o secretário pela sua apresentação clara, objetiva, serena, e fazer um apelo, secretário. Na verdade, na legislatura passada, a Comissão de Economia, da qual eu fiz parte durante 4 anos, também os demais vereadores, nós temos dificuldade com o prazo de resposta da Prefeitura. Os pedidos oficiais não vinham no prazo, a Comissão de Economia chegou a comemorar aniversário de 1 ano com um bolo, inclusive foi cobrado aqui da secretária Leonora Fruit essa resposta, que não era uma resposta difícil, era saber quanto o município economizou com medidas de austeridades. Levamos mais de 1 ano para receber essa resposta. Então, o que eu peço, em nome da Comissão de Economia, que é a nossa função relativa à sua pasta, e também aos demais vereadores, que esses prazos sejam cumpridos. Eu agradeço as perguntas. De fato, o prazo de resposta, se é prazo, tem que ser cumprido. Nós temos recebido várias requisições e temos encaminhado as respostas da forma mais breve possível, mas, de fato, isso vai servir de alerta para essa gestão. Eu agradeço a participação. Com relação à suplementação do IPTU, de fato, o que tem que ser pago é o IPTU do exercício. Aquilo que está atrasado deve ser inscrito em dividativo e cobrado. Mas me desconheço que esteja sido cobrado uma parcela maior com relação àquele fato gerador que aconteceu nos anos anteriores. De toda forma, eu vou verificar isso e já fica aqui a medida e vou dar um retorno também para o vereador a respeito dessa questão do IPTU. Com relação a quem receberá primeiro desse parcelamento, a resposta é aos pequenos credores. Os pequenos credores vão ser pagos com antecedência e depois tem que haver, até por medida de justiça e de isonomia, e o que determina a Lei 4.320, um ajuste linear, de certa forma, para os outros credores. Não é possível que a administração privilegie um em detrimento do outro. Então, com relação ao montante, é possível, sim, como medida de isonomia, ou seja, dar tratamento diferente para situações diferentes dos pequenos credores, mas no resto tem que ser linear. Então, vamos adotar uma medida de justiça nessa parte e tratar todos, a dívida é muito grande, de fato, mas tratar todos da forma mais isonômica possível. Com relação ao risco de colapso, o que nós temos feito diariamente é pagar as despesas que o município tem dia a dia. Então, o que venceu em janeiro, o que está vencendo em fevereiro, nós temos pago, com esforço, mas temos pago, temos feito os pagamentos, e justamente em razão disso nós temos apelado para os fornecedores, para os prestadores de serviço, que não paralisem o serviço e a cidade continue funcionando. Mas é sim preocupante, nós não podemos esquecer que a situação dos outros municípios no Brasil, de vários municípios, é muito séria. Tem municípios com simplesmente que não se paga absolutamente nada, está se pagando novembro em Volta Redonda, eu vi agora a situação, e nós não podemos, claro, chegar nesse ponto. Então, Curitiba tem capacidade, é um município estruturado, mas as medidas precisam, de fato, de correção de rumo ser implementadas. É isso que nós vamos fazer na sequência. Ok, passamos agora então à inscrição dos vereadores do plenário. Temos inscritos 6 vereadores: Noêmia Rocha, Pierre, Hélio, Mestre Pop, Maria Letícia e Goura. Então, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador Mauro Inácio. Quero cumprimentar o secretário de Finanças. Quero começar a minha fala fazendo coro com os servidores municipais da cidade. Não só os servidores, mas os cidadãos, secretário, eles querem um aumento de condição de trabalho e remuneração, no mínimo na mesma proporção de aumento dos custos. A exemplo da passagem de ônibus e a exemplo agora desse aumento desse pacote. Então, nós gostaríamos de fazer esse pedido ao secretário que priorizasse, porque não é só um reajuste inflacionário. E aí a gente vê que na passagem teve um aumento de 15% e os servidores estão com dificuldades de receber os 6% inflacionário. Eu sei que você diria que são fontes de áreas diferentes, mas é o nosso apelo enquanto representante da população de Curitiba. Eu gostaria de saber também, em relação ao impacto municipal, eu sei que foram feitas muitas perguntas, então eu quero considerar que às vezes eu vou fazer as mesmas perguntas. Mas em relação
ao impacto de gestão no município em relação à PEC 241, que congelou os investimentos da União por 20 anos. E quais as áreas que você entende que serão afetadas? Ontem nós tivemos uma audiência em relação à Secretaria Municipal de Saúde, e foi dito pelo secretário que o repasse da União para os hospitais estavam rigorosamente em dia. E eu vejo aqui na sua explanação que tem ainda um valor de 100 milhões, que eu acredito ser de dezembro de 2016. E eu gostaria de saber como vai ser repassado e quando. Em relação à FEAES, a gente sempre sabe que tem um déficit mensal, e eu gostaria de saber que valor é esse e o que está sendo feito em relação a esse déficit de 53 milhões à FEAES. Eu quero mais uma pergunta, presidente, por favor. Eu vi na sua explanação a arrecadação do IPTU, que foi o único que aumentou. A minha sinalização e leitura, no debate que nós tivemos o ano passado, na verdade aumentou porque teve aumento do IPTU. Em contrapartida, teve um aumento de ITBI. Nossa fala aqui, secretário, o ano passado foi: vão aumentar o ITBI e vão incentivar ou induzir a erro as pessoas a fazer contrato de gaveta. Na verdade, o que está acontecendo é exatamente isso. Então, eu gostaria de saber, em relação aos inadimplentes, e o que vai ser feito em relação ao ITBI nesse quesito. Muito obrigada. Vereador Pierre. Eu deixo por último a minha colocação, senhor presidente, passando a vez aos demais para encerrar. Senhor presidente, só fazer um encaminhamento, requerimento, pedindo para que se prorrogue mais 25 minutos do tempo, porque o nosso tempo será vencido em 10 minutos. Então, eu coloco em votação, se eu puder colocar em votação, um tempo de 25 minutos para que a gente continue a audiência. Perfeito. Nós teríamos mais 3 minutos para encerramento da audiência, então coloco em votação para que se estenda por mais 25 minutos a audiência pública. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo inscrito, o vereador Hélio Verbinski. Parabenizar o secretário pela lucidez e pela equipe responsável que montou para cuidar da área financeira e de planejamento da cidade de Curitiba. Mas para reflexão, secretário, eu sei que Porto Alegre já não paga a folha de pagamento aí 4, 5 meses, né? Imagine todos os outros serviços dessa capital que estão realmente comprometidos. O Rio de Janeiro, 4 meses, Belo Horizonte já pelo 2º mês. Então, essa crise afeta a arrecadação no Brasil inteiro, nas capitais principalmente, que tem mais demanda. E nós temos, claro, que ter muita responsabilidade nesse momento. Nós temos 7,5 bilhões aí da arrecadação, mas essa arrecadação é como um condomínio, a cidade. Ela tem que dar conta de todas as demandas de toda a população, não só do funcionalismo. Claro que eu respeito esse direito e nós temos que discutir, lutar por esse direito de todas as formas, contanto que isso seja possível. Nós temos 2 milhões de desempregados no Brasil e todos eles da atividade privada, né? Então, nós temos que manter esses direitos, temos que lutar por eles com responsabilidade, mas nós temos que fazer uma análise de toda a conjuntura da cidade. Eu acho que isso é nossa obrigação e nossa responsabilidade. Eu queria, secretário, isso eu coloquei para reflexão de todos. Eu queria, secretário, deixar uma sugestão, e eu fiz isso por escrito. Eu vejo que fala-se muito no contrato de transporte, de subsídio, mas o maior contrato é o contrato de lixo. É onde realmente a cidade investe muito mais e onde nós temos mais problema, inclusive com o vencimento do aterro em breve, todo esse tipo de passivo ambiental. A taxa de lixo é cobrada junto com o IPTU. E muitas entidades, muitas instituições, através de lei, têm isenção do IPTU. Pela lei do incentivo ao esporte, por outras leis, sindicatos, igrejas, clubes de futebol, clubes ricos como da cidade, que geram muito lixo e que acabam não pagando exatamente porque tem a mesma isenção. Eu não sou contra a isenção do IPTU nesses casos, porque tem uma justificação.
é urgente que separemos a cobrança da taxa de lixo, porque eu acho que daí nós teríamos mais uma rubrica e pelo menos 20 milhões por ano aí, no orçamento do próximo ano. Então eu deixo isso como sugestão, que eu não acho certo que a população toda, por gente muito rica que frequenta grandes clubes, e eu também tenho meu time de futebol, mas acho que ele deve também pagar a sua taxa de lixo, como todos nós fazemos. Vereador Mestre Pop. Bom dia, senhor secretário, e a todos os servidores. Fazendo uma reflexão dentro da gestão anterior, nós vimos que as escolas municipais, os CMEIs, passaram por grande dificuldade. Entre elas, até para a aquisição de materiais permanentes, muitas das vezes os professores deixam a sua família no final de semana e faz pastelada nas escolas para tentar arrecadar fundos para cobrir alguns gastos dentro da própria instituição. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: eu destinei mais de 500 mil reais para em torno de 40 escolas com CMEIs. Repartimos uma fatia, porque entre 10, 15 a 20 mil ia ajudar na manutenção dentro da escola. Algumas com pequenas reformas, igual 3 CMEIs que eu tive essa semana, que chove dentro. E ficou dito, na época, para que essas emendas, uma boa parte delas, fosse para aquisição de materiais permanentes. E essas escolas, esses CMEIs, eles realmente precisam desse repasse. Eu queria saber do secretário a possibilidade, dentro da necessidade, de pagar essas emendas que essas escolas estão esperando. Primeiro, porque na época, a Secretaria de Educação passou para todas essas que eu destinei as emendas, que passasse para eles a relação do que precisava. Criaram uma expectativa e não foi paga. Então, gostaria muito de contar com o apoio dessa gestão, que cumprisse essa parte do prefeito anterior e pagasse essas pequenas emendas para as escolas, que faz uma imensa diferença nos aprendizados das crianças. Muito obrigado. Bom, vamos começar pelo vereador Mestre Pop. Com relação ao CMEIs, tem uma questão interessante, que é o seguinte: os CMEIs, quando a verba do CMEI de construção vem do governo federal, e quando os CMEIs foram construídos e pensados, não se pensou como se pagaria o custeio desses CMEIs. Então, hoje nós temos praticamente 12 ou 19, CMEIs em construção, e não se sabe ainda como que vai ser o custeio desses CMEIs, né? Como que o município vai arranjar. Mas, dentro da mesma pergunta, as emendas parlamentares vão ser, sim, liberadas assim que a Receita se realize. Tá? Então, assim que a Receita prevista ingresse no caixa, nós vamos ir liberando a realização da despesa conforme aquela receita. A possibilidade de pagar, então? Sim, há possibilidade. Ok. Tá? As colocações do vereador Hélio, eu agradeço pela clareza. De fato, os municípios e os estados ao lado não estão pagando há 4, 5, 6 meses. É uma situação lamentável, e a sugestão da taxa do lixo vai ser, sim, levada em consideração. Acho que são 63 ou mais de 60 mil imóveis que hoje não pagam e que deveriam pagar a taxa de lixo, porque a taxa não se confunde a imunidade ou isenção do imposto com a taxa. O senhor tem total razão, e vamos levar, sim, em consideração essa ideia, esse projeto. As perguntas da vereadora Noêmia, parece que são várias, com relação ao FIAES. O FIAES, de fato, é um número muito grande para o município de Curitiba. Então, o secretário Baracho, que esteve aqui ontem, ele está repensando como que o FIAES vai caber no município. E esse é o problema de Curitiba, ou seja, o custeio se tornou muito grande para o tamanho de Curitiba. Quando nós falamos em bilhões, às vezes se perde um pouco a noção, porque se parece 1, 2, 3 ou 10 bilhões, é difícil dimensionar isso. Mas o FIAES representa um gasto de 19 milhões por mês para o município de Curitiba, e não há a previsão de recurso necessária para pagar o FIAES. Justamente por isso é que o FIAES correu por fora do orçamento e se empurrou essa despesa para frente. Aquela dívida dos hospitais, ela tem uma composição diferente. Então, tem uma parte que vem o dinheiro do SUS. É um dinheiro que o município tem um prazo de 5 dias, um prazo extremamente curto para repassar, e ele tem repassado. O que aconteceu no ano passado é que, diante desse desencaixe, a gestão anterior
mudou algumas fontes, então aquilo que faltava, ela usou um dinheiro que não poderia ter usado para uma fonte, para pagar outra despesa. Então nós estamos recompondo essas fontes para regularizar, mas o dinheiro do Ministério da Saúde ele realmente vem em dia, ele não deixa de vir, mas é um dinheiro que tem uma destinação específica. Nós não podemos pegar o dinheiro do Ministério da Saúde e pagar as outras despesas de todos os hospitais. Por isso que tem hospitais aí, 100 e poucos milhões a receber, não é um dinheiro só do Ministério, mas é um dinheiro da Prefeitura. A PEC do teto e os efeitos no município, nós ainda estamos estudando. Acho que o próprio governo federal ainda não instituiu uma política de cumprimento da PEC do teto. Acho que nós vamos entender mais ou menos qual vai ser o reflexo ao final do exercício 17. Nós temos conversado com o Ministério, principalmente da Saúde, o secretário de Saúde tem visitado e pleiteado verbas incansavelmente, justamente porque as verbas do governo federal têm servido para, de alguma forma, diminuir a pressão do caixa municipal. Do ITBI, a questão que a vereadora coloca é extremamente prudente. De fato, as pessoas fazem os contratos de gaveta e o ITBI é evitado, fica para depois. Nós também já estamos pensando nisso, alguma solução para isso. No município de São Paulo, por exemplo, sempre se pagou na escritura, né? Então, me parece que é alguma coisa que tem que ser repensada, sim. Essa queda de 20% do ITBI representa não só a queda da atividade imobiliária na cidade, né, mas também esse tipo de artifício que é utilizado para evitar o pagamento do tributo. Com relação aos servidores, eu volto a frisar, é prioridade sim dessa gestão, mas como o vereador Hélio falou, nós temos que ter a dimensão dessa nossa realidade financeira. Então vamos suplementar, vamos majorar, mas com responsabilidade, e também não adianta eu de fato prometer aos servidores que vai ser feito algo que depois simplesmente não tem respaldo orçamentário e financeiro. Então isso é prioridade, vai ser estudado, mas nós precisamos primeiro ajustar as contas do município, para não chegar nesse estado calamitoso que outros... Próximos inscritos, Maria Letícia, Goura e Serginho. Vereadora Maria Letícia. Bom dia. Grata, secretário Vitor. Muito esclarecedora a sua apresentação. Mas eu tenho algumas colocações aqui. Eu sou da turma, por conta da minha formação em medicina, que lê relatório e sou detalhista. Então eu faria um pedido, fiz ontem para o secretário Barate, faria para o senhor também. Eu gostaria de receber com antecedência um relatório detalhado, visto que hoje eu recebi uma folha pela manhã com uma letra desse tamanhico que eu mal consigo ler aqui. Então, eu imagino que eu, como vereadora, não recebo as informações, me preocupo os servidores, que também têm direito a ter as informações, e não é uma questão nem de mérito, secretário, é uma questão de direito do servidor. Então, a gente tem essa preocupação. Eu quero colocar duas perguntas aqui. Com relação ao ISS, já vi todo o esforço que a Prefeitura faz para cobrar os devedores, as grandes empresas. Mas o que a Secretaria está fazendo para tornar o ISS atraente, para trazer outras empresas? Uma preocupação. A outra é que a gente tem observado que muitas empresas que prestam serviço em Curitiba pagam ISS na região metropolitana, que já tem um ISS atraente. Então, essa seria uma preocupação no sentido de melhorar essa arrecadação, né? E com relação ao FEAES, que está na área da saúde, que me toca de perto, eu comecei a estudar já a fundação que tem lá, faz parte da administração indireta e que tem um orçamento gigante, como o senhor acabou de colocar. E é uma fundação muito independente, ela estabelece licitação, contrato com outras empresas e tal. E eu lhe dou o exemplo de uma, que eu não consegui ainda olhar o contrato, que é com as ambulâncias, com a ECO e com a SAMU, que presta serviço nas ruas. Eu não consegui fazer o levantamento de 2016, fiz de 2015 e o valor, acredite, senhor secretário, é de 177 milhões. Então, a gente olhando isso, a gente fica imaginando. A Secretaria de Finanças está prestando atenção nesses contratos que são realizados de alguma forma. Vocês têm os controles dessas licitações que a FEAES está realizando, porque esse é um exemplo. Ela tem outras instituições privadas que são contratadas por ela. Muito grata. Vereador Goura.
Bom dia, secretário. Cumprimento sua presença, a presença da equipe que também está aqui, todos os vereadores da mesa formada. Uma pergunta, secretário, na verdade 4 bem objetivas e rápidas. Uma questão que está sendo debatida aqui é o orçamento impositivo. O vereador Hélio Virbinski falou disso na legislatura passada. O vereador Cristiano Santos trouxe ontem justamente esse tema. Gostaríamos de saber, é uma lei federal da sua pessoa, como que fica essa questão. O mestre Pop também falou das emendas, então a nossa preocupação com a efetividade do orçamento impositivo. O prefeito Rafael Greca falou de um corte de 40% dos cargos comissionados. Também gostaríamos de saber como está isso e o efetivo contingenciamento nesta área e a transparência também disso. Um outro ponto, o senhor bem mostrou a perda de arrecadação do ICMS e a perda histórica também do ISS. Qual é a estratégia, então, que a Prefeitura vai adotar para recuperar isso? E, por último, secretário, faço um apelo à presença dos servidores para que esse diálogo que o senhor se comprometeu a fazer seja feito antes da apresentação do pacote. Eu acho que, principalmente, é o que se espera do Executivo, que o diálogo seja a tônica antes das ações tomadas, porque acho que a política se constrói nesse diálogo, apesar das diferenças e divergências. Muito obrigado. Vereador Serginho. Novamente faço uma saudação ao secretário e toda a equipe da Finanças que estão participando hoje dessa audiência. Secretário, nós observamos que nos últimos 12 anos nenhum prefeito aplicou a taxa de contribuição. A taxa de contribuição de melhorias era uma taxa que era cobrada até o ano 2000. Acredito que os municípios, por incapacidade de fazer o gerenciamento dessa taxa, deixou-se de aplicar. Então, a pergunta é se esse governo pensa ou está estudando a curto e médio prazo algo nesse sentido. Também em relação ao decreto vigente, que é o 1305, que é o decreto de parcerias, onde os investimentos acontecem e a comunidade poderia participar de alguma forma, uma porcentagem ou de insumos, se for uma obra, ou até mesmo participando efetivamente de uma parte financeira. Também nas últimas gestões e na última gestão nós não tivemos nenhuma obra realizada com essa parceria. E a terceira pergunta é, com essa capacidade de endividamento, se há uma previsão de buscar recursos internos e externos também, tendo em vista esse momento econômico que assola o país, para fazer grandes investimentos, seja ele na área de infraestrutura, saúde e educação, se está se pensando também nessa possibilidade. Então fica aqui o meu registro, faço uma saudação especial da forma que apresentou e de forma muito transparente esse momento que vive as finanças do município. É importante esclarecer em que patamar que estamos em relação às economias do município. Então fica aqui também nosso agradecimento em nome da casa. Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas, vereador Serginho. De fato, a contribuição de melhoria é uma espécie de tributo já antiga, que antes se utilizava muito. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, não existiam nem as contribuições sociais. Mas o que aconteceu foi justamente um preconceito com essa contribuição de melhoria e o município preferiu lançar a mão de outros instrumentos. E, de fato, entra justamente também na mesma lógica do decreto, que é uma parceria, ou seja, é um tributo justo, porque aquele liame de valorização do imóvel do proprietário é justamente a medida do tributo, ou seja, de fato é um dos tributos mais justos. E sim, eu acho que tem que ser repensado. A dificuldade talvez seja em razão desse ato ser tão grande entre o que era feito há algum tempo atrás e algum tempo não é feito, mas isso pode sim ser resgatado. Acho que isso tem que ser levado em consideração e vou pedir até que isso seja pensado e repensado. A nossa equipe de arrecadação está aqui
e também está ouvindo atentamente essas colocações, vamos sim encaminhar essa questão. Com relação aos recursos externos, como na apresentação deu para perceber, o nível de endividamento do município é baixo. Então, para longo prazo, o município é saudável. O que o município precisa é recuperar essa credibilidade, até ter rating que justifique essas contratações, mas nós já estamos sim em diálogo com o BID, com a agência francesa, o Fomplata esteve aqui, então todas essas agências estão em diálogo com a prefeitura. O que precisa são os projetos, são as ideias que o prefeito vai determinar, e os recursos externos são sim uma saída, desde que sejam baratos, porque também não é possível que se pegue um recurso com uma taxa elevada, enfim, ele tem que justificar e não entrar em nenhuma armadilha nesse sentido. As perguntas do vereador Goura com relação ao orçamento impositivo, o que existe hoje na Constituição Federal que vale para a União é aquele percentual de 1,2%, sendo que metade é aplicado em saúde e educação. Eu não me lembro exatamente qual que é a destinação, isso vem sendo cumprido pela União Federal e é uma medida, desde que respeitada os aspectos constitucionais, que a Câmara pode de fato tomar. O que me parece é que tem que ser correspondente, até pelo princípio da simetria, com o que a Constituição fala. Desculpe só, secretário, eu falo em relação às emendas, aqui o orçamento impositivo das emendas dos vereadores, né, que normalmente são cumpridas de acordo com relações políticas e não... Claro. Sim, então, as emendas, o que eu disse ao vereador Mestre Pop serve para todas as emendas. Conforme a Receita for se realizando, sim, as emendas vão ser liberadas. O que não existe hoje, essas emendas impositivas ainda não existem, mas, de fato, poderiam existir, conforme o modelo da União Federal. Com relação aos cargos comissionados, o IMAP é quem está reformulando as secretarias, ele já apresentou ao prefeito um projeto de corte de cargos. Isso deve vir à Câmara em breve, porque as secretarias ainda estão trabalhando com as estruturas antigas, e esse reflexo do corte de cargos deve acontecer sim ao longo do ano de 17. Tá? Com relação ao ICMS e ISS, a modernização da cobrança do ISS, nós já estamos pensando em mecanismos que o contribuinte seja notificado eletronicamente. Não só, hoje se perde muito tempo em notificar por AR, em mandar carta, a carta volta, enfim, vamos estabelecer um mecanismo mais ágil. Nós vamos ter que investir de alguma forma na modernização da cobrança do ISS. Isso há muito tempo, pelo que eu percebi, está parado. Então, nós precisamos avançar nessa parte mais informatizada de cobrança, tornar o ISS mais rápido. E aí também, já entrando um pouquinho, depois eu volto às perguntas da vereadora Maria Letícia, mas os benefícios do ISS, região metropolitana, esses desvios que existem, as empresas que vão para fora de Curitiba e nós acabamos perdendo a arrecadação. Agora, no final de 2016, foi aprovada a mudança da lei complementar do ISS. Então, as alíquotas, hoje em dia, não se pode mais zerar a alíquota do ISS, existe uma alíquota mínima de 2%, que Curitiba já observa. Esses outros municípios vão ter que se adequar, e o que nós estamos pensando é justamente em uma política para que essas empresas voltem, já que os municípios vão ter que cobrar, sob pena de ato de improbidade administrativa do prefeito, que essas empresas voltem de fato para Curitiba, todas essas que saíram, né? Curitiba tem alguns modelos de incentivo, mas sempre respeitado essa premissa da lei complementar que foi aprovada agora em dezembro, salvo engano, em 15 de dezembro de 2016, lá no Congresso Nacional. Ao índice do ICMS, para concluir, nós já conversamos com a Secretaria da Fazenda, é possível melhorar o índice, passa também pela política de manutenção dessas empresas, que pelo menos não vamos perder as que nós temos aqui ainda e que são comércio e que geram ICMS para o município de Curitiba, conforme o índice. Também a questão ambiental, existe um índice lá, uma parte daquele índice que é composto dos parques, enfim, é uma compensação. Curitiba pode avançar e vamos trabalhar nesse sentido para tentar aumentar o índice do ICMS. As outras perguntas da vereadora Maria Letícia,
as demonstrações ao final de janeiro, dia 30 de janeiro, já estavam lá no nosso portal de transparência. É aquele relatório mais maçante, né? Não é uma coisa tão objetiva assim. Mas elas estavam lá e, de fato, sempre publicamos antes. De qualquer forma, nós estamos à disposição. Se precisar de alguma informação, por favor, nos encaminhe. Nós vamos sim responder dentro do prazo que for estabelecido. Com relação à FEAES, eu acredito que esses contratos que a senhora mencionou das ambulâncias, enfim, precisam ser vistos. A FEAES tem uma autonomia muito grande, então nós não enxergamos isso. O controle é deles, justamente esse é a benesse, mas também são os malefícios das indiretas, dos serviços sociais autônomos, das fundações. Eles, de certa forma, flexibilizam a despesa, mas o controle se perde, de certa forma, também. E, de toda forma, o secretário Baracho certamente já sabe, ele, dentro do estudo de reformulação dele, ele vai estar repensando, porque é preciso repensar a FEAES. Eu acho que é isso. Ok, próximo inscrito, o vereador professor Euler. Vereador, bom dia ao secretário Pupi, agradecer pela presença e da sua equipe também. Como professor e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, eu queria fazer o apelo que os representantes dos professores municipais sejam realmente recebidos o quanto antes pela Prefeitura, para que haja o diálogo franco e transparente. Pela sua exposição, né, fica notório o problema de fluxo de caixa e, consequentemente, a dificuldade de honrar compromissos assumidos pela gestão anterior. No entanto, a conversa com a categoria é indispensável, até que os profissionais da educação eles possam fazer uma programação de sua vida para o ano todo, né? Essas indefinições são ruins e geram insegurança para o pessoal. Por atropelo e grande número de perguntas, então ficou uma pergunta que acabou sem resposta, que o Goura até acabou fazendo de volta. Se haverá realmente um esforço da Prefeitura em receber os representantes da categoria antes de serem tomadas atitudes definitivas, né? E eu queria fazer um outro comentário rápido aí à parte. É uma coisa que a gente observa no Brasil inteiro, e eu acho que Curitiba podia dar um exemplo muito bom, né? Que é referente às licitações. Parece-me até que na maioria dos casos o nome licitação é um nome completamente inadequado, que a grande maioria que a gente vê por aí são ilicitações, a grande maioria são certames ilícitos, seja pela elaboração do termo de referência, ou seja depois pela forma como é conduzida. Então é lógico que tudo isso é depois fiscalizado pelo Tribunal de Contas, mas seria interessante que a gente tivesse mecanismos eficientes de controle já na partida. Então, para que as licitações realizadas pelo município fossem muito bem elaboradas, principalmente nos seus termos de referência, para que não fossem dadas preferências a algumas empresas já na hora da contratação. Ok, o líder do prefeito, vereador Pierre. Bom dia, secretário Vitor Pupi. Primeiro, para mim, é uma honra ter um secretário com um currículo tão vasto quanto o senhor tem. Eu analisei o seu currículo, é um currículo realmente extenso, muito preparado para a função, e parabenizo por ter, vamos dizer assim, assumido essa missão, porque sei o quanto é difícil muitas vezes. O senhor tem uma vida fora da vida pública muito atuante, sei quanto é difícil encontrar bons quadros na administração pública brasileira para assumir esse tipo de função. Antes de fazer a pergunta que cabe ao senhor, eu queria fazer 2 comentários breves à vereadora Noêmia Rocha e também à vereadora Maria Letícia, para que explique, que faço questão de explicar de maneira totalmente tranquila, de que a FEAES não tem orçamento próprio. O orçamento, quem paga a FEAES ela é gestora. Quem paga a FEAES é a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde virou, ao longo do tempo, pagadora. Então, o que acontece hoje com a FEAES nada mais é, e aí um regime jurídico depois até sugiro para que as senhoras estudem este tema, porque é um tema, inclusive, eu e o vereador Cristiano Santos debatemos muito isso na nossa pós-graduação em Direito Administrativo na Universidade Positivo. É um tema realmente que merece um carinho
por parte dos vereadores para ser estudado. Então, a FES hoje precisa realmente ser revista. Com relação ao professor Euler também falando de lei de licitações, a 866 absolutamente ultrapassada e defasada. Curitiba já recebeu prêmios históricos, inclusive na gestão anterior, é bom que se diga, com relação à transparência na questão da licitação. E ao secretário Pupi, eu só queria que ele me explicasse de forma sucinta como que ficaram as questões, para encerrar, dos pagamentos sem empenho, dos pagamentos não empenhados. Porque a gente sabe que ao longo do tempo essa política no Brasil aconteceu e muito, não só nos governos anteriores aqui em Curitiba, mas por todo o Brasil. O que o senhor encontrou de diferente com relação a esse tipo de pagamento? Parabenizo a toda a equipe, parabéns pelo teu trabalho. Eu só quero fazer uma colocação, vereador Pierre, que sim, eu vou estudar. Esse é um compromisso que eu tenho com o cidadão de Curitiba. Bom, obrigado pelas considerações. Começando pela pergunta do professor Euler, nós vamos receber, não vejo dificuldade em receber, tem que ter uma compreensão também por parte de todos os envolvidos. Vamos receber, vamos dialogar e vamos encaminhar aquilo que a prefeitura também julga ser imprescindível para a correção dessa situação hoje que nós encontramos. Licitações, o vereador Pierre falou de forma muito sábia. A lei 866 é uma lei completamente defasada. Então se pensa e tem se pensado em reformas da lei, existem projetos, se tentou alguma coisa na época da Copa, com aquele regime diferenciado de contratações, enfim, acabou não dando certo, aí vem toda aquela questão, inclusive da Lava Jato, mas nós estamos um pouco presos à lei federal nesse sentido. Então dependemos também das mudanças da lei federal. Isso não impede que os termos de referência sejam, de certa forma, sempre escrutinados da melhor forma possível. É isso que nós temos que fazer, e isso cada gestor, cada ordenador de despesas tem a obrigação de fazer. Com relação ao pagamento sem empenho, vereador Pierre, o que acontece é que o nível, a proporção que existe, que se transformou isso, que agora desencadeou, é muito grande. De fato, pode ser que alguns contratos passassem de uma gestão para outra e isso fosse sendo coberto ao longo do tempo. Mas o volume que chegou, se nós pensarmos 600 milhões, não é a arrecadação do IPTU de um ano de Curitiba. Então, o volume que chegou demonstra, é sintomático que essas reformas, que estão chamando de pacote, enfim, tanto faz, deveriam ter sido feitas muito antes, né? E isso, com certeza, em 2 meses é possível identificar. Então, o problema é que isso se acumulou, se prometeu e as reformas não foram feitas pelas administrações anteriores. Então, é o que nos cabe fazer agora, né? Essa despesa sem empenho é de fato uma praga que tem que ser combatida, porque ela inverte a lógica do orçamento. Se existe orçamento, a despesa deveria ter sido realizada conforme a previsão de receita, o que não é o que tem acontecido. Senhor presidente, se houver tempo ainda, a vereadora professora José tem uma questão que ficou pendente, eu não sei se há tempo regimental. Última pergunta, então, vereadora Josete. Não, só em relação ao decreto 353, que a gente encaminhou as perguntas por escrito, né? Então, porque até surgiu uma dúvida agora, porque o senhor coloca em relação às emendas que elas serão efetivadas, enfim, mas no parágrafo 5º, por exemplo, lá do artigo 3º, coloca que as despesas de investimento e emendas parlamentares não foram programadas e as liberações estão sujeitas a prévia avaliação. Então, aí tem não sei se eu que não entendi exatamente. E ainda em relação ao artigo 18 também, e tem mais uma pergunta, mas se eu falar agora, vai acabar o tempo. Com relação às emendas, é aquilo que eu disse. De fato, o que o artigo diz é que elas não foram programadas justamente porque vão depender do ingresso das receitas. Quando as receitas ingressarem, elas vão ser, sim, liberadas conforme o fluxo, né, orçamentário e financeiro.
Então não significa que o fato de ela deixar de ter sido programada, que ela foi cancelada. Ela não foi cancelada, ela simplesmente está aguardando existir a receita lá. Com relação ao artigo 18, eu queria dizer que ele se refere à contratação de despesa de pessoal e ele serve justamente para que não exista uma contratação, nomeação, reajuste, sem que exista uma análise de impacto financeiro orçamentário prévio. O artigo 18 diz justamente isso, ele estabelece um trâmite, um rito que tem que ser seguido e deveria já ter sido observado, porque são medidas básicas, inclusive pensando no impacto atuarial que cada reajuste, cada aumento, cada gratificação causa na aposentadoria, né, dos servidores. Então o decreto existe justamente para corrigir isso para a despesa de pessoal. Razão de ter sido esgotado o tempo previsto, damos por encerrada a presente audiência pública e agradecemos a presença dos senhores vereadores, demais autoridades e todos que compareceram. Está encerrada a audiência pública.